pela vida dos eleitos. Glória a Deus também pela vida do Carlos Vinícius, também está conosco hoje. Glória a Deus pela sua vida. Abba Pai. Vou orar para que os amados possam estar aí recebendo as revelações da graça de Deus, para que nós possamos iniciar mais um apostolado do Ministério Graça e Apostolado MGA Manaus 2. Obrigado, Senhor. Obrigado porque é o Senhor quem manifesta, é o Senhor quem está no controle de tudo e de todas as coisas, Pai. Nós expressamos a nossa gratidão a Ti. Eu já oro, Senhor, declarando a Tua palavra, que ela não voltará para Ti vazia, mas Te será revelado, Pai, para a glória do Teu nome. Revela a Tua palavra, Senhor, segundo a Tua vontade predestinada na vida de todos os eleitos a receberem as revelações da graça de Deus. Que os olhos sejam iluminados e recebam a graça e o apostolado. Já declaro que haja testificação do Teu Espírito. Já declaro que haja ministração de anjos em favor de todas as ovelhas que estarão recebendo as revelações da graça de Deus. Assim eu oro, assim eu creio e assim eu falo, no nome de Jesus e esse o ressuscitado. Glória a Deus. Abba Pai. Glória a Deus. Então, quinta-feira, nós apenas estudamos a palavra de Deus e é Bíblia, papel e caneta, né? E vamos estudar. Nós temos 1 hora aí de estudo, né? 40, 50 minutos, mais ou menos, a 1 hora de estudo do apostolado do Ministério MGA Manaus 2. Nós temos um tema hoje. Hoje nós vamos estar falando que você já foi santificado diante de Deus. Você sabia? Então, amado, se você não sabia, nós vamos falar deste assunto hoje, que nós já somos santificados diante de Deus. Nós não estaremos santificados. Nós já somos, porque nós já fomos. Glória a Deus. Na graça, amados, nós devemos respeitar os verbos, porque os verbos na graça, eles estão no passado. Glória a Deus. Para que nós possamos entender, porque a lei, ela era uma sombra, né? Falava ainda a declaração do futuro, do que seria. Por isso que na graça é uma afirmação, nós somos santos, porque nós já fomos santificados. Então, vamos ao entendimento da palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos ler Romanos, o capítulo é o 11 e o versículo é o 6. Romanos 11 e o versículo é o 6. Glória a Deus. Que nós possamos aprender, amados, a separar o que é lei e o que é graça. Glória a Deus pela vida dos eleitos. Romanos 11 e o versículo é o 6. 11, 6. Se, porém, é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Glória a Deus. Então, amados, nós temos que separar o que é lei e o que é graça. Porque nós entendemos que o que é por graça, amados, já não é mais por obras. E aquilo que é por obras já não é graça, já deixou de ser graça. Por isso que na graça, amados, nós devemos entender que nós não fazemos sacrifícios, ou seja, obras da lei para nos santificar. Porque o que Cristo já fez por nós foi
para o nosso espírito, e hoje nós não vivemos mais de práticas de jejuns para nos santificar. Quando nós tínhamos o entendimento ainda escravo ainda da lei, fazíamos jejum para nos santificar. Mas na graça, amados, a carne, ela não tem participação da graça de Deus com relação às coisas espirituais. Por isso que nós não praticamos obras, nós vivemos por fé, crendo naquilo do que Cristo já fez por nós. Nós fazemos as confissões e declarações daquilo que nós já somos, daquilo a qual nós já estamos. Não é o que nós seremos ou temos que fazer para ser. Porque aqui a palavra deixa claro, se porém é pela graça, já não é pelas obras. Ou de outra maneira, a graça já não é graça. Então, se eu preciso fazer um jejum para me santificar, já deixou de ser graça, para ser obras, para ser da lei. Daí vem o entendimento da graça de Deus, que na graça nós confessamos, declaramos por fé, não mais por obras. Glória a Deus. Vamos ler 1 Coríntios, o capítulo é o 6 e o versículo é o 11. Primeira Coríntios 6 e 11. E tais fostes alguns de vós, mais fostes lavados, mais fostes santificados, mais fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Então, amados, aqui a palavra de Deus deixa claro que nós já fomos santificados por Cristo, ou seja, mais fostes santificados. Então, não será santificado através de um jejum, não será santificado por nenhuma obra mais, mas fostes, o verbo está no passado, fostes é que nós já somos, mas fostes justificados. Então nós fomos santificados e justificados também. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então a santificação e a justificação é pelo que Cristo fez. Não é pelo jejum, não é pelo modo de eu vestir, não é pelo modo de eu fazer uso de alguma joia, de alguma maquiagem, né? Deixar de usar calça comprida. Isso não é santidade, amados. Isso são costumes, são tradições de homens. Essa questão. Tem pessoas que dizem, agora eu sou santa, não uso mais blusinha, eu não uso maquiagem, eu não uso calça comprida. Começam a dar regras, mas a justificação e a santificação tem um nome, que é Jesus Cristo. Glória a Deus, a qual ele já santificou e já justificou. Abba Pai. Vamos ainda ler Hebreus. O Hebreus, vamos ler o capítulo 10. Vamos ler o versículo 8, o 10, o 12 e o 14 de Hebreus 10. Glória a Deus. Uma chuvinha para esfriar aqui em Manaus. Glória a Deus. Hebreus, vamos ler o 8, o 10, o 12 e o 14. O 8. Pois
Se dizer coisa acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas, pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais se oferecem segundo a lei. Então aqui a palavra de Deus deixa claro, amado, que ofertas e sacrifícios se oferecia na lei, e hoje nós estamos na graça. Na graça, o único sacrifício aceito diante de Deus é o sacrifício de louvor, de adoração para Deus. Já não é mais de sacrifícios de nenhum tipo de obras, porque são obras da lei. E aí já isenta a questão de obras para se santificar, com jejum, principalmente, que é o mais usado na lei. O 10. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Glória a Deus. Então, amados, aqui no versículo 10, nessa vontade é que temos sido santificados. Então, nós temos que grifar aqui os verbos. Temos sido santificados. Então, aqui está no plural, né? Mais de um. Paulo aqui se incluindo. Temos sido santificados. Então, não é seremos, se nós fizermos alguma coisa. Nós já fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Ou seja, pela oferta é pelo sacrifício de Jesus Cristo. Hoje nós não precisamos mais fazer nenhum sacrifício, porque o único aceitável foi o de Jesus Cristo. Glória a Deus. E olha a validade dessa oferta. Feita uma vez por todas. Então, amados, uma única oferta, uma única vez. E uma vez por todas é para sempre. Então, nós somos santos até quando? Nós somos santos para sempre, porque nós somos eternos. E se Ele já nos santificou pela oferta que foi feita uma única vez, nós já estamos santos. E se é para sempre, né? É para sempre. Não tem prazo de validade, né? Porque o que o sistema ensina é que tem prazo de validade. Você precisa, não pode andar de bermuda, tem que usar uma calça, não pode usar uma camiseta regata. Principalmente em algumas igrejas tradicionais, né? Homem não usa nem blusa de regatas, né? Aquelas tipo machão, né? Não pode, porque é santo. Não pode ir na praia, porque não pode tirar a camisa. Então, não pode jogar futebol com ímpio, porque é santo. Então, amados, essa santidade, ela é uma santidade espiritual. Precisamos entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, não tem prazo de validade. A única oferta que nos santificou, uma única vez, estamos santificados. E esta oferta foi uma vez por todas, é para sempre que nós já estamos santificados. Glória a Deus. E ninguém pode tirar, amados, isso de nós. Muitas igrejas, muitos que estão no sistema religioso, fazem caravanas para a cidade de Israel, porque lá, entre aspas, é a cidade santa. Então, amados, o que é santo para Deus somos nós. É eu e você que foi comprado por Cristo, pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Então não existe um lugar santo, não existe um púlpito santo, porque eu já participei da lei, e uma vez que eu ia dirigir um culto, só porque eu estava de calça comprida, não podia dirigir o culto.
Ou se eu estivesse de sandália, rasteirinha, não podia dirigir o culto, porque o altar era santo. E glória a Deus que Jesus não santificou o lugar. Jesus santificou os espíritos das ovelhas. Não é o lugar que é santo, não é a terra que é santa, amados. O que é santo somos nós, porque Ele fez um sacrifício por nós e de uma vez por todas, para sempre, já fomos santificados diante de Deus. Glória a Deus. O 12. Este, porém, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou à direita de Deus. Aqui confirma novamente que foi um único sacrifício. Porque se o homem faz um jejum para se santificar, esse jejum ele tem prazo de validade. E depois ele precisa se santificar de novo. Então já deixou de ser um para ser 2 sacrifícios. O que Cristo fez foi um único sacrifício. Por isso que na graça, amados, nós descansamos nessa graça. Nós não somos devedores de Deus, né? Deus não está cobrando santidade com relação ao nosso espírito, né? Glória a Deus. Nós só precisamos separar o que é carne e o que é espírito. Glória a Deus. Essa santificação, ela não foi para a nossa carne, ela foi para o nosso espírito, porque a nossa carne, ela é terrena, ela é carnal. O nosso espírito, ele é celestial e ele é eterno e ele não morre. Por isso é para sempre. Nós estamos santificados. E no 14, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Algumas versões das Bíblias estão sendo santificados. Eu gosto da Ferreira de Almeida, que diz os que são santificados. Existem alguns erros, né, de digitação aqui na palavra com relação a essa colocação do verbo, mas os que são santificados. Então foi uma vez por todas, amados. Na graça, nós já somos aperfeiçoados. Por que na lei o homem precisava fazer jejum para se santificar? E se ele, entre aspas, pecasse, ele precisava fazer de novo. Porque ele era devedor. Ele não tinha o entendimento de que foi aperfeiçoado por Deus e é para sempre. Então, a graça é esse descanso, amados. Nós não podemos fazer nenhum tipo de obras para nos santificarmos diante de Deus, porque nós já fomos santificados com uma só oferta. Ele aperfeiçoou. Glória a Deus. Então, aqui no 10, ele santificou, e aqui no 14, ele aperfeiçoou. Glória a Deus. Então já estamos perfeitos, já estamos justificados, já estamos santificados diante de Deus. Até quando? Né? Para sempre. Glória a Deus. Porque ele aperfeiçoou para sempre. Então não existe prazo de validade de ocorrer uma imperfeição, nem por mim e nem por você, porque nós descansamos na graça de Cristo. Por isso que não há nenhuma condenação para nós, os que estão em Cristo Jesus, porque Ele já nos aperfeiçoou, já nos justificou e já nos santificou, e foi para sempre. Vamos ler Colossenses, o capítulo é o 1, o versículo é o 22.
Colossenses 1, 22. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 1, o versículo é o 22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Glória a Deus. Então, amados, Colossenses capítulo 1, versículo 22. Então, como nós estamos reconciliados no corpo de Cristo, amado. Então foi o sacrifício de Cristo, o sacrifício de Jesus, que nos reconciliou e reconciliou com a sua morte, para perante ele vos apresentar. Nós podemos perguntar para Paulo, mas para que ele nos reconciliou no corpo da sua carne? E aí Paulo responde, para perante ele, ou seja, para diante dele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. É assim que nós estamos, amados. Santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Glória a Deus. Colossenses fica depois de Filipenses, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses 1, 22. Então é assim que nós estamos, amados. Nós estamos apresentados diante de Deus. Porque quando você fazia um jejum, você se apresentava diante de Deus. Senhor, apresenta o jejum, apresenta o propósito, eu vou me santificar. Era uma obra. Nós já estamos apresentados diante de Deus, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então não há culpa, amado, para nós. Porque qual era a condenação do homem para com Deus? Era o pecado. Se ele já nos justificou, já nos santificou e já nos aperfeiçoou, não existe condenação. Porque a condenação era o pecado, amados. E ele já aniquilou o pecado. O pecado já está aniquilado. Como nós estamos diante de Deus? Apresentados, para perante ele vos apresentar, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. E é assim que nós estamos, porque não há mais culpa, não há mais condenação para nós, os que estamos em Cristo Jesus. Efésios, o capítulo é o 1 e o versículo é o 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios, depois de Gálatas. Efésios capítulo 1, o versículo é o 4. Pois nos elegeu neles, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele. Então, para que, amados? Ele nos elegeu. Para que ele nos escolheu? Para sermos. E se nós fomos eleitos por Deus para sermos, é porque nós já somos, né? Não é nós seremos santos e irrepreensíveis. Nós já somos santos e irrepreensíveis diante de Deus.
Nós só devemos crer no que está consumado, na palavra de Deus. Crer no que está escrito. Porque o lema do MGA é: se estiver escrito, eu creio. E nós cremos porque está escrito. Glória a Deus. Então, é para sermos santos, irrepreensíveis diante de Deus. Glória a Deus. Por isso que Ele nos elegeu. Quando foi isso, essa eleição? Antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Porque Efésios 1:4 está antes de Gênesis, amado. Porque Deus criou o céu, a terra, viu que tudo era bom e criou o homem. Mas na verdade, quando Deus criou o homem, Ele apenas revestiu o homem de carne. O homem já era espiritualmente, porque nós somos espíritos, já estávamos com Deus. Então foi antes de criar o céu e a terra, antes da fundação do mundo, Ele já havia nos elegido para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. E hoje nós já somos santos. Porque qual é o nosso tema do nosso estudo de hoje, nosso apostolado? Você já foi santificado diante de Deus. Você sabia? Então, amado, se você não sabia, se você ainda está fazendo algum tipo de sacrifício, está anulando a graça de Deus. Vamos ver isso em Gálatas 2:21. Gálatas é antes de Efésios. Gálatas 2:21. Glória a Deus. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, amados, se nós praticarmos algum tipo de obras da lei, novamente aqui há uma exortação do apóstolo Paulo, que não anulo a graça de Deus. Então ele diz, não anulo, e nós devemos dizer a mesma coisa, não anulo a graça de Deus. Então, na graça nós vivemos por fé, confessamos o que nós já somos, o que Cristo já fez, amados. Nós não fazemos nenhum tipo de obras, porque se nós fizermos qualquer tipo de obra, estamos anulando a graça de Deus. Pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou seja, o que Cristo foi fazer na cruz? Qual foi o propósito de Cristo na cruz? Então, foi em vão. Se estiver fazendo ainda o sacrifício e não crer que foi o sacrifício de Cristo por nós, que nos aperfeiçoou, que nos santificou, que nos reconciliou com Deus e fomos aperfeiçoados para sempre. Glória a Deus. Então agora nós iremos ler agora Romanos, o capítulo é o 2, o 28 e o 29. Romanos depois de Atos. Então, amados, nós devemos não misturar as coisas, a qual nós devemos entender que nós somos santificados no Espírito. Ou seja, Deus fez circuncisão no Espírito, separando o Espírito da carne. E nós não devemos misturar as coisas. E a circuncisão que Cristo fez, e o que Cristo fez foi para o nosso espírito. Por isso ele separou.
Ele fez essa circuncisão. Romanos, o capítulo 2, o versículo 28 e o 29. Não é judeu o que o é exteriormente, ou seja, a carne, nem é circuncisão o que é o exteriormente na carne. Antes, no 29, o judeu é o que é no interior. No interior, mas é no espírito. É no espírito. E circuncisão, aqui é do coração, no espírito, não na letra. E cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então aqui Deus fez circuncisão, ele separou o espírito da carne. E aqui no último versículo, na parte B, e cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, a glória não provém dos homens. Nós não devemos nos gloriarmos, né? Porque quando o homem faz jejum para se santificar, ele se gloria. Eu fiz um jejum para me santificar, 10 dias, 15 dias, 30 dias, ele está se gloriando. Então, a glória, ela é única e exclusivamente de Deus, cujo louvor, ou seja, cuja glória, não provém dos homens, mas de Deus. Por isso que ele fez, não é nós que iremos fazer. A graça, ela não tem a participação do homem. Cristo já fez. Por isso, nós já somos, porque Cristo já fez. E nós não temos como ter participação, porque está claro que o homem não tem louvor, não tem glória, não tem participação, porque foi uma obra consumada de Cristo. Abba, Pai. Colossenses, o capítulo é o 11 e o 12. Colossenses 11 e 12. Colossenses fica depois de Filipenses. Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses 2, o versículo é o 11 e o 12. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos humanas, mas com a circuncisão de Cristo. Então, amados, nele, em Cristo, ele fez a circuncisão, ele fez a separação da carne e do espírito. Ele fez essa circuncisão. Por isso é que a santificação de Deus, ela foi feita no espírito, porque ele separou o espírito da carne, a carne do espírito. Por isso que não tem louvor, não tem glória em nenhuma participação da carne do homem. Glória a Deus. Porque ele fez circuncisão não feita por mãos humanas. Porque antes a circuncisão, ela era feita por mãos do homem, né? Tinha que cortar o prepúcio do menino. Então era feita um corte, né? Era feito um corte para circuncidar. E Deus mesmo cortou, Deus mesmo separou o espírito da carne. O 12. Tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também ressurgistes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, tendo sido sepultados com ele no batismo. Então, morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Nós participamos da morte e participamos da ressurreição. Quando ressurgimos, o Espírito
já ressurgiu santificado. Glória a Deus, aperfeiçoado e para sempre. Glória a Deus, sem prazo de validade, amados. O nosso espírito, a qual Deus fez essa circuncisão. Na parte B, não feita por mãos humanas. Então, amados, não tem participação humana, como o homem acha que ele tem que fazer um batismo para ser salvo. Se ele precisa fazer um batismo para ser salvo, já tem o quê? Uma participação humana. Já é um tipo de circuncisão. Mas essa circuncisão, ela foi feita não por mãos de homens, não passou por mãos de homens. Glória a Deus. Mas com a circuncisão de Cristo, o próprio Cristo. Ele morreu, nós morremos. Ele ressuscitou ou ressurgiu e nós ressurgimos juntamente com Ele. Abba, Pai. Glória a Deus. Então aqui Deus fez circuncisão. E assim como Ele separou, amados, nós devemos separar o que é espírito, o que é carne. Por isso que no espírito, amado, nós somos aperfeiçoados. No espírito nós somos abençoados. No espírito nós somos santos, irrepreensíveis, somos inculpáveis diante de Deus. Nós não somos devedores, por isso que não há culpa mais na graça. Não há mais condenação, porque nós somos inculpáveis. Glória a Deus. Filipenses, capítulo é o 3 e o versículo é o 3. Filipenses é antes de Colossenses. Colossenses 3:3. Aliás, Filipenses 3:3. 3:3. Filipenses 3 e o versículo é o 3. Pois a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. Nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, aonde é que nós devemos nos gloriar? Devemos nos gloriar em Cristo. Glória a Deus. E não na carne. Nos gloriamos no que Cristo fez. Nós podemos dizer, eu sou santo, eu sou santificado. Nós podemos falar com firmeza, amados, porque não depende de nós. E não dependeu de nós. Podemos confessar. Por isso que na graça nós confessamos e declaramos o que já somos. Então, nos gloriamos em Cristo. É em Cristo que nós gloriamos. Confessar é estar glorificando a Cristo e não gloriando a carne. E não confiamos na carne. Então, em graça, amados, nós não confiamos na carne. Porque se Cristo fez a circuncisão, Ele separou a carne do Espírito, então não é a carne que foi aperfeiçoada para sempre. A nossa carne, ela é mortal, ela é terrena. E ela vai voltar para o pó. E o Espírito volta para Deus que o deu. E é para sempre. Então aqui nós devemos entender que Deus fez essa circuncisão e separou a carne do Espírito. Por isso que o sistema religioso faz uma mistura, amados, de julgamento, de condenação, porque não sabe separar o que Cristo fez. Porque Cristo separou carne e separou o Espírito. E Ele não nos conhece segundo a carne. Ele nos conhece pelo que Cristo fez por nós. Glória a Deus. Então assim nós devemos também conhecer as pessoas em espírito e não em carne, como o sistema religioso. Ele olha para a carne e condena a carne, mas foi pelo que Cristo fez no nosso espírito. Nós não nos
gloriamos na carne, porque nós não fazemos mais obras, nós não anulamos mais a obra de Cristo, não anulamos mais a graça. Glória a Deus. Vamos para Coríntios, o capítulo é o 6 e o versículo é o 17. 1 Coríntios 6 e 17. Primeira Coríntios 6 e 17. O que, porém, se une ao Senhor é um espírito com Ele. Abba, Pai. Amados, o que está unido com Cristo é o nosso espírito. Não é a nossa carne, porque Ele é o Pai dos espíritos e nós somos espíritos. O pai da nossa carne, ele tem nome, né? O meu é José, o nome do meu pai. E eu já nem o tenho mais. Ele já, se for ovelha, já está com o Senhor. Então nós somos um, amado, com Deus. Nós somos um com o Senhor no Espírito. Então é no Espírito que nós somos santificados, porque Deus fez a circuncisão. O sistema religioso, ele não ensina o apostolado, ele não ensina a graça, não ensina a separar o que Cristo fez, não ensina a separar a carne do Espírito. Por isso que existe uma condenação, condenando as ovelhas segundo a carne. E nós somos santos segundo o Espírito. Então, é no Espírito que nós somos um com o Senhor, não é na carne, amados. Por isso que nós não há culpa, não há condenação. Nós não estamos ligados com Deus na carne, porque Ele fez circuncisão. Ele separou, nos uniu com Cristo no nosso espírito. Abba, Pai, glória a Deus por essa revelação, por esse entendimento que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Abba, Pai. E vamos finalizar com 1 Coríntios, o capítulo é o 6, o 19 e o 20. É no mesmo capítulo, apenas o versículo que vai mudar. É o 19 e o 20. O 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos? O 20. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então fomos comprados, amados. Nós somos dele, nós pertencemos a ele e nós não pertencemos a nós mesmos. Então nós não temos como falhar na questão da santificação, porque ele já fez e ele já nos comprou, ele já nos justificou, já nos santificou e somos dele, fomos comprados. E se o Espírito Santo de Deus está em nós e ele é santo, e nós também somos santos, porque o Espírito Santo de Deus, ele só passou a morar, fazer morada em nós. Nós só passamos a ser o templo do Espírito Santo de Deus depois que Jesus morreu e ressuscitou. Antes, o Espírito Santo se manifestava, ele não estava fazendo parte na pessoa, ele não morava, ele apenas se manifestava. Hoje ele
se manifesta porque Ele está, amado. Hoje Ele está e Ele se manifesta. E se o Espírito Santo de Deus está em nós, é porque nós somos santos. Antes da cruz, o homem era pecador. Depois da cruz, o pecado foi aniquilado. O Espírito Santo não faz morada em pecador. E se Ele faz morada em nós, é porque não temos pecados. É porque somos justificados, somos santificados por Deus no nosso espírito. Porque pode perguntar, mas eu falho, eu erro, faço isso, eu faço aquilo. E isso é na carne, amados. E nós precisamos entender que Deus fez circuncisão e Ele não nos conhece segundo a carne. Ele não olha a aparência exterior, ou seja, a carne. Ele olha o que Cristo já fez por nós. Ah, papai, glória a Deus por essa palavra. Hoje nós estudamos mais um apostolado no Ministério MGA Manaus 2 com o tema Você já foi santificado diante de Deus. Você sabia? Então, amados, se depois o amado quiser assistir novamente a ministração, fica gravado no Facebook e também depois gravado no canal. Glória a Deus pela vida dos eleitos. Essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz. E aplauda ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela manifestação do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, pelo mover do Teu Espírito. Porque eu creio, Senhor, que houve testificação, houve a manifestação, porque o Teu Espírito testifica quando se fala, quando se prega o verdadeiro Evangelho, a verdadeira revelação que foi revelada para o apóstolo Paulo e está sendo revelado através dos Teus filhos, Senhor. Eu creio que houve uma testificação, houve um mover, houve um manifestar, houve sinais. Assim eu creio e assim eu falo. Anjos do Senhor, continue ministrando na vida de todos os eleitos, em nome de Jesus, e é para a Tua glória, Senhor. Cumpra toda a Tua vontade, cumpra todo o Teu propósito na vida de todos os que foram predestinados a reinar em vida por um só, Jesus Cristo. E é para a Tua glória, Senhor. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado.